O Tupac, pessoal, ele foi um líder de uma revolta que aconteceu onde hoje é o Peru, né? Que a gente chama de... Naquela época, a gente, como eu mostrei no mapa para vocês, a gente chamava de vice-reino do Peru. Oh, gosh. Aqui, ó, de azul, tá vendo? Ó, vice-reino do Peru. Então, o Tupac, que era um filho de um indígena com um espanhol, ok? Ele vai ser um dos caras que vai tentar, que vai iniciar justamente uma revolta de caráter emancipatório, uma revolta de caráter de independência, ok? Detalhe, anos antes da Revolução Francesa, ok? Então, por incrível que pareça, neste caso, quando falamos do caso específico do Tupac, certo? Ele é muito influenciado pelo processo de independência dos Estados Unidos de 1777, 76, 77. E essa influência faz com que ele tente um processo, não vamos dizer parecido, porque são coisas bem diferentes, são processos históricos muito diferentes. O processo histórico que nós, enquanto América Latina, passamos, que os Estados Unidos vai passar, né? A América do Norte vai passar de modo geral, são processos históricos distintos, tem muitas coisas parecidas, mas os Estados Unidos têm esse quê de ineditismo, desculpem, pelas características da formação histórica da colonização, dentre outros, né? O fluxo de pessoas que eles vão receber, vai ter uma questão religiosa importante aí. Então, quando a gente está falando da independência dos Estados Unidos, que a gente já viu, foi um dos primeiros assuntos que a gente viu, eu trabalhei só com o primeiro ano, ou com o segundo ano, nem lembro. Se não, olhe, dê uma olhada no caderno, ok? Que a gente vai retomar um pouco mais na frente isto. Mas só para dar uma pincelada, quando a gente está falando do processo de independência dos Estados Unidos, a gente está falando da formação de um grupo, muito, digamos assim, muito diferente, porque quando a gente olhava os aspectos sociais, a geografia, as pessoas que formavam lá nos Estados Unidos, aquela massa, aquela galera que vai estar lutando pela independência, você vê que eles são muito diferentes entre si. O Sul era escravocrata, agrário, enquanto o Norte ele já estava tendo um processo de mudança, com trabalho assalariado e outras coisas. Então eram grupos muito diferentes que vão se unir em torno de um ideal em comum, essa construção de uma nação, de um país, né? Coisa que a gente tem hoje, né? Você vai se alistar no exército, vai lutar pro seu país, numa guerra, tem que você morra para isso, né? O Tupac vai ser influenciado por esse processo de independência dos Estados Unidos, ok? E não vai dar certo. A ideia do Tupac de reunir o que seria a verdadeira população latino-americana em torno de um ideal comum vai acabar, como vocês estão vendo na imagem aí, em um esquartejamento do Tupac. Existe algum líder brasileiro desse período aí que vocês conhecem, na verdade, porque vocês conhecem com certeza, certo? Isso aí eu não tenho dúvida. Que passou por um processo parecido de repressão que o Tupac passou. Vocês conhecem algum? Existe. Me digam, please. Fala, Luciano. Tiradentes. Perfeito, perfeito. A diferença são exatamente de 8 ou 9 anos, certo? O que Tiradentes vai passar na Inconfidência Mineira, pessoal, vai ser na parte da sofrência, desculpa aí, falar dessa forma, vai ser o que o Tupac vai passar, né? A Inconfidência, ela tem seu processo histórico específico, então as coisas diferentes, logicamente, muitas coisas diferentes, apesar do ideal emancipacionista, mas no caso da revolta brasileira, a gente vai ter o Tiradentes sendo considerado o Judas. Desculpa, o Judas não, nesse sentido.
Ele vai ser o cara que vai ser condenado, enquanto a galera vai ter outro tipo de punição, certo? Então, o que é que acontece? A partir do Tupac, de outros movimentos, né, a partir dessa situação histórica que a América Latina estava vivendo, que eu tinha falado para vocês na sexta, e eu espero que a memória de vocês não esteja tão diferente de uma sexta para segunda, só fazem 3 dias que a gente se viu. Essas características de influência iluminista e tudo mais, elas vão ser usadas fartamente por esses dois caras, por esses dois líderes, que vão ser os nomes principais dentro desses processos de independência desses países sul-americanos, ok? Que vai ser mais antigo, né? Ele vai começar a luta um pouco mais antiga. Vai ser o San Martín. Deixa eu só botar Gabriel no mudo aqui, porque ele estava com o microfone ligado. Pronto. O San Martín, ele era argentino, ok? Ele foi um líder militar. Ele se aproveitou da situação que a Espanha começou a passar no final do século XVIII e início do século XIX, certo? Ele vai nascer, se eu não me engano, em 1778. Ele é 5 anos mais velho do que o Simão Bolivar. E o San Martín, a partir da Argentina, imaginou e concebeu uma grande América, certo? Eles têm essas coisas, eles têm esse desejo de unificação da região aqui da América do Sul, fora o Brasil, logicamente, né? Eles queriam pegar a partir da Cordilheira dos Andes. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vocês conhecem alguma coisa de geografia da América, pessoal, do nosso continente, da América do Sul? Vocês não conhecem nada dessas fronteiras geográficas que a gente tem, essas separações, essas coisas loucas que faz com que, apesar da gente estar tão próximo do outro, os nossos países serem tão separados nesse sentido. Principalmente os países andinos, né? Deixa eu mostrar. Tem um mapa maravilhoso que eu usava para mostrar a vocês. Conheço o básico assim. Dá para conhecer o básico. Tudo bem, Luciano. A gente não precisa passar do básico também não, certo? A gente só precisa, na verdade, compreender como essas formações geográficas vão influenciar o povoamento e o nascimento dos locais, certo? A gente nunca tem uma única causa, né? Nunca é só histórica, nunca é só isso, nunca é só aquilo. Sempre são um conjunto de fatores que vão influenciar mais ou menos na formação territorial daquela galera. Tudo bem? Eu achei um mapa aqui que eu acho que dá para usar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo esse mapinha aqui, ó, extremo norte, etc, 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 Sim, etc. Bom, esse mapa aqui é justamente o mapa da cordilheira. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai para o mapa do nosso continente, da América do Sul todo, e você pega a cordilheira, você analisa dois. Primeiro que eles são fronteiras geográficas naturais, certo? A Cordilheira dos Andes. Então, é uma cadeia de montanhas gigantesca, 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 e que cria uma fronteira natural de separação entre quem fica próximo e eu estava pegando o dedo para mostrar para vocês, ó a viagem. Vou pegar o mouse. Que fica próximo ao mar, todos vocês estão vendo aqui, dessa formação, e a gente sabe que o mar é um local de morar próximo ao mar, é um local de escolha essencial foi essencial para a formação das cidades aqui no continente americano, né? Vou só pegar as maiorias das capitais do nosso país, elas estão em cidades costeiras, elas estão em cidades marítimas, certo? Fortaleza, Natal, São Luís, João Pessoa, Recife, Maceió, Rio de Janeiro, enfim, né? A gente tem a maior Santa exceção de todas é São Florianópolis. Paulo. É verdade, mas existe um detalhezinho, Luciano.
São Paulo era maior do que é hoje. Entende? O que a gente imagina como São Paulo, como eles não tinham uma cidade exatamente, eles tomavam como capitania. E aí você abarcava Santos, beleza? Mas você está perfeito no seu raciocínio. E essa geografia daqui, dos Andes, ele vai ser uma linha natural de separação e de dificuldade, ok? Então a gente tinha os Andes separando do lado direito, que vai ser o Brasil, e outras regiões, né, e outros países que vão ser formados, e outros locais que vão ser formados. E a gente vai ter os Andes caracterizando, inclusive, a formação de um grupo e tudo mais. Então, o San Martín, ele justamente aproveita desta ideia, e o que ele desejava era justamente unificar a América do Sul, certo? Em um único país, sob, e aí tem um detalhe importantíssimo, que vocês não podem esquecer, certo? E é uma das perguntas que a galera mais gosta de fazer, porque é uma pergunta que diferencia um personagem histórico do outro personagem histórico. É o que diferencia o San Martín do Simão Bolivar, ok? Que é a ideia de monarquia. O San Martín, pessoal, ele era monarquista do ponto de vista político e ideológico. O que o San Martín pretendia era criar uma monarquia nessa grande e vasta área que é o continente sul-americano. Ele tinha medo, ele possuía o receio, e aí ele e o Bolívar, os dois possuíam esse receio, ok? De que a fragmentação territorial, né? Ou seja, o nascimento de vários estados, nações dentro do continente sul-americano, iria gerar uma guerra civil, certo? Iria gerar uma guerra, além de uma guerra civil, uma guerra entre uma disputa de território entre esses países que iriam se tornar independentes, certo? Então, eles temendo essa grande revolta e tudo mais, o que é que acontece? Eles conceberam, pensaram numa unificação territorial, uma grande unificação territorial, criando um único grande país, onde a gente vai ter hoje Colômbia, Argentina, Peru, Chile, Bolívia, Equador, o que é o Panamá hoje também, né? A história do Panamá, e eu não sei se vocês já ouviram falar também do canal do Panamá, é uma história particular que eu vou falar para vocês depois, é uma coisa bem século XIX, bem imperialista mesmo, sabe? Então o San Martín tinha essa concepção. O Bolívar, que veio alguns anos depois, também um dos maiores líderes, era republicano, imaginava que os países que iriam nascer, né, que os estados-nação que iriam nascer a partir daí, que esses países deveriam adotar um regime republicano com influência da Constituição dos Estados Unidos e aí uma influência da independência dos Estados Unidos maior. Tudo bem? Eles atuaram em áreas diferentes da nossa América do Sul nesse processo de luta de independência. Então, enquanto, né, o San Martín ele pega mais ao sul e ao norte, mais embaixo, não confundam aqui, ó, azul, azul, certo? Deixa eu perguntar uma coisa para a Laura aqui. A internet tá boa, Laura? Porque você tá caindo e voltando o tempo todo, já faz um tempo, não só sexta-feira também. Então, o San Martín, que é argentino, ok, vai partir da Argentina e vai contribuir muito, mas sobremaneira para o processo de independência da Argentina, do Paraguai, do Chile, da Bolívia e do Peru, ok? E o Simão Bolívar vai contribuir para o processo de independência. É Ana Laura, aquela que está saindo e entrando. Certo, Laura?
ele vai contribuir para a independência da Venezuela. Não esqueçam que o Simão Bolívar nasceu onde hoje é a Venezuela, ok? E o San Martín nasceu onde hoje é a Argentina. Bom. E então, o Simão Bolívar vai partir da Venezuela e vai contribuir para a independência dela, da Colômbia, do Equador, certo? Do Peru também. E Ei, mulher, calma. E o San Martín vai, a partir da Argentina, contribuindo para a independência desses países. Deixa eu dizer um detalhe para vocês. As Guianas, certo? Não é um país independente, certo? A gente também nas Guianas tem uma região chamada... Marinho francês, a Guiana Francesa, né? Isso, a Guiana Francesa. E além disso, a gente tem o Suriname. Vocês já viram o Suriname? Já ouviram falar do Suriname? Já, mas eu achava que ele era um país. Pois é, o Suriname é um país, ok? Que fica no meio entre a Guiana Francesa e a Guiana, que é um país, ok? A geografia do nosso continente faz com que a gente esqueça essa galera, né? Faz com que a gente esqueça essa galera. Mas não esqueçam deles, por favor. Tudo bem? Eles ainda são. E eles não vão participar, logicamente, desse processo que os dois vão estar consubstanciando. Enfim. Aí, a gente vai ter a independência desses países da América do Sul, certo? Eu incluo o Uruguai nesse bolo, pessoal? Inclui o quê? Eu incluo o Uruguai nesse bolo de países que se tornaram independentes através desses dois caras aí. E aí? Vocês conhecem alguma coisa do Uruguai? Além de José Mujica? Agora eu não tô lembrando se foram eles que ajudaram na independência do Uruguai. Tranquilo. O Uruguai foi Bolívar, não foi? Não. O Uruguai não foi nenhum dos dois. Essa era a pegadinha, gente. Essa era a pegadinha. O Uruguai era território nosso. Acredita? O Uruguai era território brasileiro, província Cisplatina, que em 1828 vai se tornar independente do Brasil, certo? Nós, Brasil, aí eu não vou entrar na questão brasileira porque é uma questão do Egito, certo? Não vou invadir o conteúdo do meu companheiro. Mas o Dom Pedro I ele vai vivenciar essa experiência de terror, que é o de perder a posse de um território e desse território se tornar independente, ok? Ele vai criar a República Oriental do Uruguai, certo? É um processo histórico diferente. E vocês percebam o tamanho do Uruguai em relação à Argentina, porque a gente acha que os dois países são iguais, certo? A gente bota no mesmo bojo Uruguai e Argentina como se fosse uma coisa só, né? Não é, ok? Não é, pessoal. Não é. E a gente vai ter mais em cima a formação dos países latino-americanos, certo? México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, etc, etc, etc. E aqui a gente tem dois detalhes que eu quero que vocês prestem atenção, que são as datas. Vocês conseguem ver a data do Haiti aqui? Alguém consegue ver a data do Haiti aqui, ó? Sim. 1804? 1804. 1804. No mapa, existe outro país que se tornou independente mais cedo? Não, o Haiti foi o primeiro da América Latina. Né? Percebam esse detalhe. Primeiro do Haiti, porque a gente vai para o Haiti agora, certo? Mas antes da gente ir para o Haiti, eu vou fazer outra pergunta. Olhando o mapa, qual é o mais velho a se tornar independente? Mais velho, como assim? O mais tarde a se tornar independente. O primeiro é o Haiti. O primeiro é o Haiti, né? 1804. Todo mundo concorda? Paraná. Sim. Panamá, o mais tarde é o Panamá.
Tá vendo? Olha a data que o Panamá vai se tornar independente. 99 aninhos depois. Não é? O processo de independência do Panamá, ele já está dentro de um contexto histórico, certo? É diferente do contexto que a gente está falando aqui, certo, pessoal? O Panamá se tornou independente a partir de uma luta, de uma guerra civil contra a Colômbia, certo? Tá vendo a Colômbia aqui? Esse território aqui, ó, fazia parte da Colômbia. E os Estados Unidos da América, o tio Sam, que está aí em cima, ó, de branco, passou a adotar uma política dentro da América que é chamada de doutrina Monroe. Você já deve ter ouvido falar no ensino fundamental de vocês, a América para os americanos. Lembram disso? Ou não lembram Lembro, disso? sim. Lembro. Vocês são demais. E dentro desse contexto, um dos desejos que os norte-americanos vão ter é o de conseguir encontrar uma rota marítima que melhorasse o seu comércio. Por quê? Porque os Estados Unidos, vocês sabem que eles são banhados por dois continentes. Estão vendo aqui o mapa em cima dos Estados Unidos? Ó. Aqui do lado esquerdo é o Oceano Pacífico, ó. Pacífico, 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 Pacífico. Do lado direito é o Oceano Atlântico. Atlântico, 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 Atlântico. Então, se você estava aqui, ó, que aí é mais ou menos onde é New Jersey, Nova York e tudo Boston. mais. Isso. Eu sou horrível em geografia dos Estados Unidos. Eu vou até abrir o mapa, certo? Para não falar besteira para vocês. Eu não quero ser o professor que fala besteira para vocês, mais do que eu já falo. Então vamos para o mapinha dos Estados Unidos. Animals. Pronto. Então, ó, quando a gente está falando do Oceano Pacífico, a gente está falando da Califórnia, certo? Do lado direito, no Oceano Atlântico, a gente está falando da Carolina do Norte, dos estados mais ao sul, certo? Tranquilo? E aí em cima você pega New Jersey, Massachusetts, etc, etc, que é onde está Nova York, que é mais frio, logicamente, né? Quanto mais acima, mais frio você se encontra. Então, o que é que acontece? Quando você tinha um navio, certo? Abarrotado de produtos do sul dos Estados Unidos. Lembrem que eles eram escravistas, utilizavam a plantation, era muito parecido com a gente, o sul dos Estados Unidos. Eles saíam de barco, velho, de navio, e tinham que descer todo o Oceano Atlântico aqui, ó. Passando pelo Brasil, descia o Brasil todinho, Uruguai, Argentina, dava uma volta, subia e aí ia para Califórnia. Olha o rolê dessa galera. Olha o rolê dessa galera para você mandar o produto. O cara tinha que cruzar toda a América para chegar de um lado ao outro via marítima, certo? Via marítima. Então, os Já que o Estados canal do Unidos... Panamá é Isso. até hoje o mais movimentado do mundo? Vocês já viram um vídeo do canal do Panamá? É muito massa, meu Já. irmão. É Já. massa demais, velho. É uma obra de É navio o dia engenharia todinho. É navio o dia todinho. magnífica. É uma obra de engenharia magnífica. E a própria história do Principalmente se canal. levar a época que foi construída, né? É absurdo, velho. Na Luciano, época? Isso é louco. Luciano, deixa eu te dizer uma coisa. É isso, professor. Você tá certíssimo em falar da época que foi construído. Isso é um plus. Isso é um diferencial, uma obra de engenharia dessa magnitude no início do final do século XIX, início do século XX. Tanto é que ela é considerada uma das maiores obras de engenharia da história, certo? Está no nível das pirâmides do Egito, para vocês terem noção de como ela era uma obra de engenharia complexa. E o detalhe mais importante que eu queria relembrar para vocês é que quem começou o Canal do Panamá, quem começou tentando construir o Canal do Panamá, foi a França. Foram os franceses.
E a empresa francesa que estava tentando construir o Canal do Panamá, no final do século XIX, faliu. Não tinha grana, ela não conseguiu construir. Quase 40 mil pessoas, quase 40 mil trabalhadores morreram de malária e de outras doenças tropicais. E os caras não conseguiam fazer o canal. Foi aí que os Estados Unidos entrou na jogada, certo? Como é que os Estados Unidos entram na jogada? E aí que o Panamá, a independência do Panamá entra nesse bolo. A Colômbia não queria que os Estados Unidos fizessem um canal. A Colômbia não aceitava essa participação norte-americana. A Colômbia dizia, olha, o território é meu. E os Estados Unidos disseram, meu irmão, não reconheço não, aposto do teu território não. Vai falar com a galera que era do Panamá, que nasceu no Panamá, que era colombiano, mas nasceu lá no Panamá. E vai financiar, vai bancar financeiramente, vai dar arma, treinamento para os caras, vai mandar inclusive gente para lutar a favor. E o Panamá vai se tornar o quê? Independente da Colômbia, certo? Os Estados Unidos vai literalmente bancar o processo de independência do Panamá. Quando o Panamá se torna independente, o que é que os Estados Unidos faz? Ei, gente, agora é minha vez, viu? Eu ajudei vocês aí, vocês são independentes, está tudo massa, agora eu quero o que eu vim aqui para fazer, que era o Canal do Panamá, certo? Eles vão construir esse canal e a indústria e o comércio norte-americano, ele vai fazer um boom enorme, enorme a partir do Canal do Panamá, certo? Porque imagina o tempo economizado de você sair daqui, por aqui, ó, tudo aqui, desceu, cruzou o Canal do Panamá, já está de volta, certo? Por isso que ela até hoje é considerada uma das maiores obras de engenharia humana. Ela literalmente venceu um desafio geográfico, né? Monstruoso de represar rio, de criar buraco, de você... A ideia da engenharia do Canal do Panamá é de que você vai estar bombando água para ele subir e as comportas subirem e descerem ao mesmo tempo, assim. Então, a independência do Panamá é um processo histórico diferente, certo? Está no mapa aí, mas é um processo histórico diferente. Igual, certo? E aí que eu vou querer mostrar para vocês o outro slide, que vai ser a independência do... Cadê você, meu filho? Que vai ser a independência do... Que vai ser a independência do Haiti, pessoas. Que eu não estou achando. Coisa rápida, coisa rápida. Academia. TVPBEJA. Ciclo 4. Aula 3. Abre o slide. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Estão vendo o slide? Ou não? Não tem nada, só tem meu rosto. Dando um susto só o seu rosto aí. Vocês. Pronto. Não vai ter mais susto. Agora tem um slide. Pronto. Quando falamos da independência do Haiti, a independência do Haiti é um processo histórico próprio, particular, em que o San Martín, o Simão Bolívar não entra. E como vocês devem já saber, né, do ensino fundamental de vocês, para além de ter sido o primeiro local a se tornar independente, ele também vai ser o primeiro local da América a abolir a escravidão, certo? Quase 100 anos antes do Brasil, desculpa, né? A abolição da escravidão no Haiti ele vai acontecer entre 1791 e 1793, certo? E para vocês terem uma noção, para além desse fato, né, que é sui generis, ou seja, é único, não vai acontecer nos outros países latino-americanos naquela época, né, que é a abolição da escravidão. Quem vai lutar, quem vai batalhar para romper, né, o laço com a colônia e se tornar um país independente, vai ser uma revolução feita só por negros. Isso é inédito, isso é único, isso é exclusivo, isso é especial, certo? Para o historiador, do ponto de vista histórico, pessoal,
o processo que aconteceu no Haiti é um processo especial, certo? Tanto é que se você pega todos os outros processos, certo? Latino-americanos, você não vai ter nada parecido com o que vai acontecer no Haiti. Principalmente, né? Porque, apesar da ideia do San Martín, era de fazer com que houvesse uma monarquia, né? Ou várias monarquias, nos países da América do Sul que passam a se formar, todos eles viraram república. Tudo bem? A Argentina nasceu como república, Peru nasceu como república, Uruguai também nasceu, mas nasceu depois, né? E o Brasil não, né? A gente vai continuar uma monarquia, a gente vai ser um país colonizado por portugueses, monárquico, comandado por um português, enquanto todos os outros países que vão se formar na América do Sul foram colonizados pela Espanha, vão virar republicanos, vão ter presidente da República e tudo mais. E isso vai nos distanciar um pouco historicamente, apesar de sermos parecidos, e a gente não pode estar negando isso. O Haiti não. O Haiti ele foi formado pelos espanhóis, certo? Quem colonizou o Haiti, quem chegou lá no Haiti, vão ser os espanhóis, tanto que essa ilha era chamada de Hispaniola, certo? Que hoje são dois países diferentes. Hoje a gente vai ter o Haiti e a República Dominicana. Mas naquela época essa ilha era uma mesma ilha chamada de Hispaniola, certo? E o processo de independência do Haiti, pessoal, ela está ligada a essas duas figuras históricas que são muito importantes, mas muito, muito, muito importantes mesmo. O primeiro é o Louverture, certo? Toussaint Louverture. E o segundo é o Jean-Jacques Dessalines, ok? O Toussaint Louverture, ele vem antes, certo? Ele vai ser um cara que ele é filho de africanos que chegaram no Haiti para trabalhar no sistema de plantation, nas lavouras da cana-de-açúcar. Naquela época, certo? No final do século XVIII, início do século XIX, a Hispaniola, essa região aqui, ó, era a maior produtora de açúcar do mundo, ok? Eles meio que substituíram o Brasil e outras ilhas que a Holanda vai bancar na produção de açúcar. E aí, nessa época, eles vão ser os maiores produtores de açúcar do mundo. E aí o olho da galera brilha por dinheiro, né? Principalmente dos europeus. E é por isso que esse fluxo de escravos passou a aumentar muito e muito nessa região. E mais de 80% da população haitiana era formada por negros, escravos e depois, né, libertos. E o Toussaint vai ser um deles. Ele vai ser filho de escravos que vieram lá da África, mas, diferente de alguns que eram filhos de escravos que já estavam lá, certo? E já tinham pais que estavam lá, não. Os pais do Toussaint eram africanos e vieram para cá. E então ele vai ter uma formação muito diferente do resto da galera. Dentro da fazenda onde ele trabalhava, o senhor, o dono da fazenda, passa a ter uma visão diferente, passa a ensinar latim para o cara, passa a ensinar matemática. O Toussaint vira um intelectual e um belíssimo estrategista militar. E aí, a partir dessa formação intelectual dele, ele vai lutar de início pela abolição da escravidão, certo? E ele vai conseguir em 1791 e 1793. Ele vai bancar e encampar várias lutas contra os franceses, que é o segundo ponto que eu quero chegar aí para vocês para diferenciar o Haiti do resto do pessoal, tá certo? O que acontece? Se o Haiti, essa região aí que vocês estão vendo no mapa, começou por um processo de ocupação e de colonização espanhola, no século XVIII, pessoal, vai haver uma cisão, vai haver uma separação. O que acontece? Franceses, ok? Franceses e corsários franceses. Todo mundo sabe aqui o que é um corsário? Vou até escrever. É um pirata que trabalha a serviço da coroa.
Isso, perfeito, Luciano. Os corsários franceses, ok, vão entrar de sola nessa região e vão tomar parte do território da Hispaniola para a França, certo? Vou dar pausa aqui e aí eu vou chamar vocês de volta.